Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal Ex-TJ nos Lençóis da Liberdade. Vamos para mais um vídeo, né? Ex-TJ, Ex-Testemunha de Jeová. Eu mudei o nome do canal, eu mencionei em alguma live esses dias, não sei se foi a que eu fiz com o Fete ou se foi a que eu participei lá no canal do Marcos. Eu coloquei Ex-Testemunha de Jeová, porque às vezes eu participo de chats de outros canais, e aí eles liam meu nome como EXTJ, né? E aí, assim, Ex-Testemunha de Jeová fica mais fácil. Mas enfim, vamos para mais um vídeo, e o tema do vídeo de hoje é por que mulheres são mais atraídas a seitas, né? Para seitas, por que isso acontece? Porque quase toda vez que a gente vê algo sobre alguma seita, a maioria dos membros dessa seita eram mulheres, né? E às vezes elas são submetidas a condições terríveis, né? As quais os homens, né, da seita não são submetidas, e mesmo assim elas estão ali, né? Por que será que isso acontece? Mas antes de começar, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo com outras pessoas, se você puder e quiser, é claro. Inclusive, a foto da capa desse vídeo é de um filme que eu assisti essa semana chamado The Other Lamb. Eu não sei se esse filme foi para o Brasil, porque eu tentei achar como ficou o nome em português, mas não consegui encontrar. A capa, né, do filme está aparecendo aí na tela, e o nome também vai aparecer, caso você queira assistir o filme, procurar o filme para assistir, que é justamente de uma seita que só tem um homem, né? Ele é o líder dessa seita, inclusive até um ator holandês que faz o papel, esqueci o nome do cara, ele apareceu em Game of Thrones também. Mas ele é o líder dessa seita e só tem mulheres nessa seita, né? E interessante, eu tinha lido também um artigo sobre por que mulheres são mais atraídas para a seita, inclusive um artigo que fala sobre o Henri Cristo, tá? É um artigo do The Telegraph, eu vou colocar também o link depois no primeiro comentário fixado, e que fala do porquê. E aí eu assisti esse filme essa semana e falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque mesmo dentro das testemunhas de Jeová, a gente pode observar que a maioria são mulheres, né? Eu não sei se isso acontece em todos os países, mas eu acredito que sim, justamente pelas razões, né, que eu vou dar aqui nesse vídeo. Mas, assim, em quase todo canto você vê muito mais mulheres testemunhas de Jeová do que homens testemunhas de Jeová, né? E elas fazem bastante trabalho, elas basicamente levam essa organização nas costas, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim elas não são reconhecidas, elas não podem ter cargos de liderança, por exemplo, mas ainda assim elas continuam ali dentro. Então, pessoal, eu falei que eu ia colocar o link o nome na tela, não, tá? Eu quis dizer, eu vou deixar o nome do filme no primeiro comentário fixado. Eu falei do Henri Cristo. Se você não sabe quem é Henri Cristo, o nome dele também vai estar no primeiro comentário fixado. Você pode pesquisar quem é essa figura que nos presenteou com pérolas como essa daí. Está no ar, em todo lugar. A estrela vai brilhar. Sim, minha gente, o cara acha, né, que é a encarnação de Jesus. Depois vocês pesquisam mais aí essas versões místicas maravilhosas. Mas enfim, né, eu mostrei o Henri Cristo porque ele é mencionado nessa reportagem, inclusive, né, o tema principal, a mulher já começa falando, né, do culto, né, da seita aí do Henri Cristo, mas enfim. E aí ela menciona que, entre outras coisas, né, mulheres são, em geral, dentro da sociedade, mas elas são menos educadas que os homens, elas são mais oprimidas que os homens em vários aspectos, e isso faz com que elas se sintam, né, seguras dentro de uma seita, né? Porque a seita sempre vai oferecer essa questão de segurança. A gente vive num mundo que é inseguro para todo mundo, claro, mas a gente sabe que se você é mulher, a gente tem inseguranças assim, né, e medos terríveis, né, somente porque nós somos mulheres. Então, como a gente vive nesse medo, etc e tal, isso aceita, né, ela vai te dizer, olha, aqui é um lugar seguro, você pode vir ficar aqui, e ela continua ali dentro.
Mas por que será que mesmo mulheres, né, independentes, mulheres que, sabe, têm a própria vida, por que que mesmo mulheres assim são vítimas de uma seita, né? Por que será? Essa aí da foto, pessoal, é a India Luxemburg, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela é dos Estados Unidos, né? E ela, inclusive, gente, ela é de uma família rica, inclusive de família da nobreza da Iugoslávia, né? Tem um parentesco aí deles, ou eles são descendentes de uma rainha lá da Iugoslávia, uma coisa dessas assim. O nome dela também, né, vai aparecer aí no comentário fixado. E ela foi vítima da seita NXIVM, né? A seita lá daquela menina que fez o Smallville. Ela era também uma das líderes, né, dessa seita. Mas então, né, que começou como um negócio que era tipo de autoajuda, né, de melhorar a si mesmo, e acabou virando uma seita de escravidão sexual, né? Esse foi isso que virou. E aí, eu assisti já um documentário sobre a seita NXIVM, inclusive a Joyce lá do canal Ler Até o Amanhecer tem também um vídeo falando sobre essa seita. E essa moça, né, uma das partes que eu assisti num dos documentários sobre essa seita, ela falando assim, nossa, né, você sempre se pergunta como é que uma pessoa se envolve nisso. Porque a mãe dela lutou muito para tirar ela dessa seita, porque ela estava com a cabeça assim super lavada, mesmo ela tendo se tornado uma vítima, né, de abuso sexual, físico, etc. Mas aí, voltando lá para o artigo, ela fala justamente que o grande negócio é que nós mulheres, nós estamos tão inseridas dentro dessa estrutura de opressão que a gente aceita participar, né, passivamente de uma seita, mesmo que a gente não tenha problemas, né? Porque, como eu falei, em alguns casos é porque a pessoa passou por muitos bocados na vida, né? Muito maus bocados na vida. Mas a gente tem, por exemplo, essa moça aí, tem muitas outras pessoas também, que são pessoas de condições, né? Pessoas que têm dinheiro e tal, que têm uma estrutura boa na vida e caem vítimas de uma seita, né? E aqui falando especialmente de mulheres. Então, mesmo subconscientemente, a gente tá tão acostumada com isso, né, a estar numa posição de submissão e servidão, que a gente acaba entrando nessas coisas mais facilmente do que homens, né? Eu não tô dizendo que homens não são vítimas de seita, tá, pessoal? Mas, no geral, especialmente se você pegar uma seita como as Testemunhas de Jeová, você tem homens, sim, que são estudantes, entram lá e acabam se batizando, mas a grande maioria são de mulheres, tá? E aqui eu não tô falando de pessoas, por exemplo, homens que nascem lá dentro das Testemunhas de Jeová, porque aí é uma outra coisa, sabe, você nasceu na seita. Mas eu tô falando de pessoas que ativamente escolhem fazer parte dessa seita, entende? Então essa maioria são mulheres. E é justamente por isso, porque a gente está tão acostumada com essa opressão, que a gente vai e aceita, né? Você vê, por exemplo, mulheres Testemunha de Jeová, né? Várias têm, às vezes, níveis de universitário, né? Vamos dizer assim, ou nem vamos tão longe, mas vamos dizer, tem pelo menos um ensino médio, que alguns homens lá dentro não têm, pelo menos agora talvez tenha mudado um pouco, porque o Brasil se tornou um pouco mais alfabetizado, né, alguns anos atrás, mas que eu me lembro, assim, tinha muito irmão que não tinha terminado nem o ensino fundamental, né, mas a mulher tem que se curvar porque ela é mulher, só porque o cara tem um piu-piu, ele, né, ele tem autoridade sobre ela. E a gente aceita passivamente porque, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que coloca a mulher, né, num lugar inferior ao do homem em vários aspectos, né, gente? Em vários aspectos. Você vê, por exemplo, que o cara que pega um monte de mulher, sabe, ninguém vai julgar, até mesmo dentro das TJs, tá? Mesmo que o cara vá ser, sei lá, desassociado porque fornicou, mas o peso
não é igual. Quando é uma irmã que fornica, nossa, diz, minha filha, agora ninguém vai mais te querer que você já, né, perdeu sua virgindade. Mas com o homem, não. Até minha mãe dizia às vezes, né, homem é sempre homem, não sei o quê. Porque essa é a visão, não só lá dentro, mas da sociedade em geral. Então, é por isso que você vai ter mulheres aí sendo mais vítimas de seita. Você pode observar, né, chega um ponto em que elas acabam até mesmo sendo, como inclusive é o caso, né, da Índia, gente, ela foi submetida a coisas terríveis, inclusive marcaram ela com um símbolo lá, né, que elas falaram que era desse grupo secreto, mas depois eu não descobri que eram as iniciais do cara, que era o líder da seita. Então, a maioria das mulheres, elas vão lá e se submetem, a gente está acostumada, né, nós estamos acostumadas com isso. Nós estamos tão acostumadas com isso, pessoal, que chega até a ser confortável, né? Porque parece uma coisa natural, que o homem é o cabeça da mulher. Mas isso é uma construção social também, tá? E a gente precisa pensar sobre esses detalhes se a gente quiser mudar a sociedade, né? Ter uma sociedade mais igualitária, com oportunidades iguais para homens e para mulheres. Mas enfim, pessoal, vocês conseguem pensar em outras razões pelas quais as mulheres são mais atraídas para seitas? Me diga aí nos comentários, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!